Nesta imagem que vocês estão vendo, nós estamos aqui fortalecendo uma equipe de trabalho. Nós estamos vendo o professor e o seu aluno, o mestre e o seu discípulo. E o jovem discípulo pergunta para o mestre: qual é o segredo? Qual é o segredo para fazer sucesso? E o mestre lhe diz duas palavras: decisões corretas. Mestre, qual é o caminho? Eu quero um pouco mais para fazer sucesso. O que eu preciso ter? E ele diz uma palavra: sabedoria. Mestre, um pouquinho mais. Eu quero fazer sucesso. O que preciso ter? E ele diz uma palavra: experiência. E finalmente o jovem impetuoso diz: mestre, o caminho das pedras para mim fazer sucesso. O que eu preciso ser, fazer, ter? E o mestre lhe diz duas palavras: decisões erradas. Eu não atravessei esse Atlântico para dizer aqui para você que você tem que ser infalível naquilo que você faz para fazer o sucesso, para construir um caminho melhor de resultados. Mas eu vim aqui dizer que você é o fruto do equilíbrio entre os seus erros e os seus acertos. Porque o erro é uma universidade. O problema nunca é o problema é a atitude que nós temos diante dele. É exatamente o problema que nos ensina muito, e nós temos que aprender a compartilhar. A liderança é aprender a compartilhar. Formar uma equipa é aprender a compartilhar. Eu tenho um amigo escritor no Brasil, muito reconhecido lá, chamado Luiz Fernando Veríssimo, filho de um grande escritor também, que eu, desde menininho, eu já lia os livros de Érico Veríssimo, que é o pai dele. E o Luiz Fernando, ele conta uma história que retrata muito bem este compartilhamento. Ele diz assim: a cena se passa entre um casal. Os dois estão lá na parte de cima da casa, na suíte. O marido entrando no chuveiro, a esposa saindo do chuveiro. Naquele momento toca o interfone da parte de baixo da casa. Aquela rápida discussão de casal para ver quem vai lá atender a porta, quem vai e quem não vai, quem vai e quem não vai. Ela enrola-se numa toalha e diz: deixa que eu vou. E quando ela desce, abre a porta, na sua frente, estatelado, está o Roberto, o vizinho do lado. E o Roberto, muito sacana, disse: se você deixar cair essa toalha, eu lhe dou 800. Lá nós chamamos reais. Não sei o que aconteceu, um segundo de bobeira, pimba, caiu a toalha. Recebeu, fechou a porta, subiu. Quando estava entrando na suíte, o marido grita do chuveiro: quem era? O Roberto, o vizinho do lado. Ele mandou os 800 que ele estava me devendo. E a moral da história: ao compartilhar, você evita exposições desnecessárias. Nós precisamos aprender a ter esta exposição. Entender que o sucesso e o fracasso são construídos dentro da mesma engrenagem. O sucesso e o fracasso vêm exatamente dentro da mesma engrenagem. A linha que separa o sucesso do fracasso é muito pequena. Ali nós temos palavras como fé, atitude, motivação, comportamento, e é isto que faz a diferença. E aí entra um pouco as questões de ética. Eu tenho um amigo lá perto da minha cidade. Ele é um japonês e ele tem lá um bar. E todos os dias desce um cidadão para tomar um cafezinho no bar desse rapaz. O nome dele é Jorge. E ele desce para tomar um café. Ele pega um cafezinho, custa 50 centavos, e ele dá uma nota de 50 para pagar. E o Jorginho, o japonês, fala assim: paga depois, doutor. E todos os dias, mesma coisa. Nota de 50 reais para pagar um café de 50 centavos. Paga depois, paga depois, paga depois. Outro dia, esse rapaz está lá com mais 3 amigos, 4 cafezinhos, dava 2 reais da nossa moeda. O amigo foi pagar, ele disse: deixa que eu pago. Tirou a nota de 50 e deu para o Jorginho. O Jorginho grudou na nota de 50, devolveu uma moedinha de 1 real e disse: doutor, marquei todos os seus cafés, 49. Quer dizer, fazer sucesso às custas dos outros não pode. Outra coisa é também não querer transferir o problema. Não sei se vocês conhecem aqui aquela história, lá nós conhecemos como o Jacó e o Isaac. O Jacó, ele deve 25 mil, vai vencer amanhã
uma nota promissória que ele deve para o Isaac e ele não consegue dormir. E ele vira de um lado, ele vira do outro lado, a esposa dele, a Samira, fala, dorme Jacó, não consegue. Amanhã tem promissória de 25 mil do Isaac e eu não tenho dinheiro para pagar. E vira de um lado, vira do outro lado, dali a pouco a Samira fala, dorme Jacó, não consegue. Amanhã vence promissória de 25 mil do Isaac e não tem dinheiro. Dali a pouco a Samira não suportou, levantou, pegou o telefone, ligou para a casa do Isaac e disse, Isaac, Jacó não tem dinheiro, não vai pagar você amanhã. Pronto, quem não vai dormir agora é o Isaac. A gestão da sua vida passa por um momento de entendimento, onde você vive num planeta com 7 bilhões de pessoas, e não tem um que seja igual a você. Mas não tem um que seja exatamente igual a você. Eu construí uma história que começou de brincadeira numa garagem, quando eu retornei dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos havia comprado um gravadorzinho de bolso, era novidade lá no Brasil. Cheguei em casa, eu já escrevia para jornais, revistas. As crônicas que eu escrevia, eu comecei a gravar nesse gravador com uma música de fundo musical. Um dia, sem querer, dirigindo o carro, mostrei aquilo para um amigo. Aquele meu amigo achou que aquilo dava programa de rádio. De brincadeira, achei que não dava. Eu acabei numa rádio, numa pequena rádio do interior, e criamos ali um programinha chamado Motivação e Sucesso. Esse programa foi crescendo, em 7 meses eu já estava em 120 emissoras de rádio, e de repente todo mundo queria a cópia da minha mensagem, que acabou virando no CD Motivação e Sucesso, que hoje fazem parte de 6 unidades de venda, 6 CDs gravados, 4.500.000 CDs vendidos, e ainda sou um dos caras mais pirateados que tem lá no Brasil. Eu estava indo, numa certa ocasião, lá para Foz do Iguaçu, fazer uma palestra. Meu irmão estava junto comigo, naquelas paradas de café. Meu irmão veio para mim e disse, você viu, tem 2 temas seus ali, 2 CDs ali nos Piratinhas. Eu fiquei louco, eu cheguei para o cara, falei, cara, você está me pirateando. Ele olhou para mim e falou, se o senhor quiser levar, vai ter que pagar. Então isso é, você acreditar mesmo numa adversidade dessa, é você fazer o sucesso, é você criar o foco. O Charles Revlon, fundador da marca famosa de cosméticos, ele disse assim, nas fábricas nós produzimos cosméticos, nas lojas nós vendemos esperança. Quer dizer, nós temos que aprender a trabalhar com a esperança, porque 3 coisas não voltam nunca mais. A palavra, a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. O medo é o maior ladrão de oportunidades. As pessoas que têm medo, elas têm a mania de pegar uma coisa pequena e transformar numa montanha. E nós temos que mudar esse conceito. O futuro não permite que nós tenhamos esse medo. Nós temos que construir essa nova história. É isso que faz a diferença. É esta simplicidade que modifica. Por isso, você tem que ter metas. Nós trabalhamos muito nas empresas a questão das metas. O que é meta? O ser humano ele é movido por metas. O sucesso ele é movido por metas. Eu poderia aqui citar tantos exemplos de caminhadas, corridas, gente que perdeu peso, gente que ganhou dinheiro, vendas, modificações, mudanças. Mas uma das coisas que eu falo é comprometimento. Não existe uma equipe motivada sem compromisso, sem comprometimento. Não existe sucesso sem comprometimento. Eu sou do tempo que eu ia namorar. Os nossos filhos lá hoje, a palavra de ordem não é mais namorar. Eles falam ficar. E aí chega meu filho e fala, pai, está ficando pior que ficar. Eu falei, pior que ficar, filho. Estão falando em pegar, pai. Quer dizer, como é que você vai fazer sucesso sem compromisso, colocando o seu foco em cima de defeitos e problemas?